Minha família me fazia cuidar das crianças em todos os feriados porque eu não tenho filhos, então não faz diferença. Mas quando eu perdi meu apartamento, ninguém quis me deixar ficar na casa deles por uma semana. Depois, eles apareceram deixando os filhos no meu novo lugar. Então eu dei um choque de realidade neles. E agora meus pais estão dizendo que eu estou sendo dramático. Oi, Reddit, se preparem porque vou contar uma história de como minha família me tratou como babá gratuita por anos e depois me jogou aos lobos quando eu realmente precisei de ajuda. E quando tentaram fazer a mesma coisa depois que eu já tinha me reerguido, bom, digamos que receberam um choque de realidade que ainda está ecoando no grupo da família. Tenho 29 anos, sou solteiro, sem filhos e, aparentemente, na minha família isso automaticamente me transforma no babá oficial de todo feriado, festa de aniversário, terça-feira aleatória e basicamente qualquer momento em que meus irmãos precisam que alguém cuide de suas crias. Tenho 2 irmãos, Daniel, 34, e Derek, 32 e uma irmã, Jenna, 27. Entre os 3, eles produziram 6 crianças, de 2 a 9 anos. 6. Dá para montar um time inteiro de basquete com reserva. Deixa eu pintar a cena de como tudo começou. Era ação de graças, uns 5 anos atrás. Cheguei na casa dos meus pais pronto, para comer peru, beber alguma coisa, assistir futebol, sabe, um feriado normal. Mas assim que atravessei a porta, Jenna enfiou na minha mão a filha de 3 anos e o bebê, como se eu fosse um cabide humano. Perfeito, você chegou na hora certa. Pode ficar com a Lily e o Mason enquanto a gente prepara o jantar? Fiquei parado, ali segurando as crianças tipo, tá, eu acho. Pensei que seria só por alguns minutos enquanto arrumavam a mesa ou sei lá. 2 horas depois, eu estava no porão brincando com blocos e trocando fraldas enquanto o resto do pessoal estava lá em cima se divertindo, comendo aperitivos, bebendo, tendo conversas de adultos de verdade. Quando finalmente subi com as 2 crianças chorando e precisando da mãe, Jenna olhou para mim como se eu tivesse interrompido um ritual sagrado. Você não conseguiu entreter eles um pouco mais? A gente estava começando a relaxar. E isso virou rotina. Todo feriado. Eu chegava e, em menos de 10 minutos, já tinha criança jogada no meu colo como se eu estivesse administrando uma creche gratuita. Natal. Aqui, cuida dessas 3 crianças enquanto abrimos os presentes. Páscoa. Leva as crianças para caça aos ovos enquanto os adultos tomam mimosa. 4 de julho. Mantém as crianças longe dos fogos enquanto todo mundo bebe e se diverte. A desculpa era sempre a mesma. Você não tem filhos, não entende como é cansativo. A gente precisa de um descanso. Ou a minha favorita. Não te afeta de verdade, já que você não tem responsabilidades. Não me afeta. Não me afeta. Eu tinha um emprego em tempo integral como administrador, de sistemas de TI, estava tentando construir meu negócio de consultoria por fora, e tinha minha própria vida para gerenciar. Mas porque eu não tinha filhos, aparentemente meu tempo não valia nada. Só para vocês entenderem o nível de exaustão, uma reunião familiar típica acontecia assim, eu chegava, geralmente levando alguma coisa, um prato, bebidas, qualquer contribuição. Em questão de minutos, as crianças já eram empurradas para mim. Não pediam. Só colocavam na minha mão como se eu fosse um serviço de chapelaria de restaurante. Ótimo, você chegou. Pode ficar de olho neles? E o pior, não era só um ficar de olho. Era serviço completo de babá. Dar comida, trocar fralda, separar briga, limpar bagunça, lidar com chilique, tudo enquanto meus irmãos e seus cônjuges socializavam, bebiam, comiam comida quente e realmente curtiam o dia. Lembro de uma vez, acho que foi na Páscoa, uns 2 anos atrás, em que passei 4 horas seguidas cuidando de todas as crianças no quintal dos meus pais. Todas as 6. Idades de 1 ano e meio a 8 anos. Sabe o que aconteceu nessas 4 horas? Item o de 18 meses fez xixi nas calças. Item o de 3 anos vomitou depois de comer jujuba demais. Item 2 dos mais velhos brigaram por um brinquedo e um acabou com o nariz sangrando. Item os outros 2 decidiram que seria divertido cavar um pedaço do jardim da minha mãe com gravetos. Eu lidei com tudo sozinho, Ninguém veio ver se eu precisava de ajuda. Ninguém ofereceu para revezar.
Ninguém me trouxe sequer uma água. Quando finalmente entrei, lá pelas 18 horas, exausto, e coberto, de vários tipos de fluidos corporais, minha família estava tirando fotos da caça aos ovos de Páscoa. Eles já tinham feito a caça sem as crianças, só esconderam ovos bonitos para postar no Instagram. As próprias crianças nem participaram, porque eu não tinha como organizar uma caça aos ovos para 6 delas ao mesmo tempo. Quando comentei isso, a Jenna disse, e eu cito: "A gente não quis te atrapalhar. Você parecia ter tudo sob controle." Sob controle. Eu estava com marcas de chocolate na camisa, grama no jeans e provavelmente um músculo puxado nas costas de carregar 2 crianças ao mesmo tempo. Mas claro, super sob controle. O Daniel era o pior. Ele tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E os meninos são verdadeiros demônios em miniatura. Sério. Estou falando de subir em móveis, jogar comida, gritar do nada, esse tipo de caos absoluto. A esposa dele, Emily, largava os meninos nos eventos de família e desaparecia para ajudar na cozinha, o que na prática significava beber com minha mãe e minha irmã enquanto eu fazia arbitragem de um WWE SmackDown na sala. Essas crianças não tinham disciplina nenhuma. Zero. Daniel e Emily eram um clássico casal de uma parentalidade gentil, do tipo que acha que impor limites traumatiza e dizer não destrói a autoestima. Resultado: as crianças eram completamente selvagens, e adivinha quem tinha que lidar com as consequências? O mais velho, Braden, sim, com Y, tinha 7 anos e a capacidade de atenção de um peixe dourado com overdose de cafeína. Não ficava parado nem por 30 segundos. Então eu queria saber se talvez eu pudesse ficar com vocês por uma semana enquanto procuro outro lugar. Silêncio. Um silêncio longo, desconfortável. Dava para ouvir a Emily falando ao fundo. Aí ele disse: acho que não vai rolar. As crianças estão aqui e a irmã da Emily está hospedada com a gente agora, então já está bem apertado. Você entende, né? A irmã da Emily. A mulher estava de férias, visitando de outro estado. Dormindo no quarto de hóspedes, o mesmo quarto que eu ajudei o Daniel a pintar 2 anos atrás. Mas claro. Eu entendo. E o sofá? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu só preciso de um sofá por uma semana. Vou sair antes de todo mundo acordar e voltar depois que estiverem dormindo. Vocês nem vão notar que estou lá. Então, Emily está meio sensível com o espaço dela agora, com a irmã aqui e as crianças e tudo mais. Você sabe como ela é. Não é nada pessoal, mana. Nada pessoal, né? Porque dizer que eu não varo o espaço de um sofá é realmente super impessoal. Liguei para o Derek em seguida. Recebi praticamente a mesma resposta. Mana, eu até queria ajudar, mas a Vanessa anda muito estressada, e ter mais alguém na casa só aumentaria isso. Você sabe como é? Não, Derek. Eu não sei como é. Porque quando você precisou que alguém cuidasse da sua filha todo santo fim de semana, por 3 meses seguidos, enquanto a Vanessa estava estressada, eu estive lá sem reclamar. Por 3 meses. Item peguei sua filha na sexta à noite. Item cuidei dela até domingo de tarde. Item dei comida, banho, coloquei para dormir. Item brinquei, levei ao parque. Item fiz tudo isso enquanto você e a Vanessa iam para terapia de casal e trabalhavam no relacionamento. Nunca reclamei. Nunca pedi dinheiro para gasolina. Nunca pedi dinheiro para comida. Nunca pedi um obrigado. Mas agora a Vanessa está estressada demais para eu dormir no sofá por uma semana? Vá pra merda. Depois liguei pra Jenna. Pelo menos ela teve a decência de soar culpada. Desculpa, eu só não acho que seja uma boa ideia com as crianças. Elas estão naquela fase em que precisam de rotina e estrutura, e ter alguém aqui iria atrapalhar. Além disso, só temos 2 quartos. Mas tenho certeza que a mamãe e o papai vão ajudar. Rotina e estrutura. As mesmas crianças que não tinham nenhuma rotina nem estrutura porque ela deixava elas correrem soltas em todos os encontros de família. Mas agora elas precisam de consistência quando isso envolve me ajudar? Beleza. Tudo tranquilo. Soiler,
Meus pais não ajudaram. Quando liguei para eles, meu pai foi direto. Filha, sua mãe e eu já estamos muito velhos para ter outra pessoa morando aqui. Valorizamos nossa privacidade e nosso tempo quieto. Você está quase com 30. Já deveria ter guardado dinheiro suficiente para situações assim. Meus pais. Os mesmos que deixaram meu irmão de 34 anos morar com eles por 6 meses, sem pagar aluguel, quando ele precisou se encontrar depois da faculdade. Os mesmos que têm um porão acabado, enorme, só servindo de depósito. Mas eu tenho 29 anos, então aparentemente não mereço a mesma consideração. Minha mãe tentou suavizar. Querida, talvez isso seja uma boa oportunidade para você finalmente crescer e lidar com responsabilidades adultas. Você tem levado a vida muito no automático, e às vezes a vida joga desafios para nos ajudar a amadurecer. No automático. Eu, que trabalhava em tempo integral desde os 22 anos. Nunca pedi dinheiro para eles. Fui financeiramente independente durante anos. Quitei meus empréstimos estudantis. Mantive bom crédito. Guardei dinheiro com responsabilidade. Mas sim, claro, mãe, eu é que preciso amadurecer. Então ali estava eu. Sem lugar para ficar. Com uma família que não podia sequer ser incomodada para ajudar. Acabei dormindo no meu carro por 3 noites enquanto minhas coisas ficavam num depósito. Depois achei um quarto para alugar por semana numa casa esquisita com 2 outras pessoas, até conseguir juntar dinheiro suficiente para entrar no apartamento de verdade. Aqueles 2 meses foram brutais. A casa ficava em um bairro bem complicado. Uma das minhas colegas de quarto vendia drogas direto do quarto dela. A outra colocava música no último volume até 3 da manhã. Eu tinha que deixar meu notebook e minhas coisas de valor no carro porque eu não confiava em ninguém ali dentro. Eu acordava, ia trabalhar, voltava, trancava minha porta e vivia basicamente como se estivesse numa prisão. Durante esse tempo, minha família checou como eu estava? Perguntou se eu estava bem? Ofereceu ajuda? Nada. Silêncio absoluto. Levou 2 meses para eu conseguir juntar dinheiro suficiente para me mudar para um apartamento decente. Achei um lugar a uns 30 minutos da casa dos meus pais. Um quarto, nada demais, mas era meu e ficava em um bairro seguro. Passei a primeira semana só apreciando a paz e o silêncio. Sem traficante, sem música ensurdecedora, sem crianças, só eu, minhas coisas e o som lindo do silêncio. Então, umas 3 semanas depois da mudança, cheguei em casa numa sexta-feira por volta das 17h30. Entrei no estacionamento do condomínio e lá estava a minivan do Daniel parada bem em frente ao meu prédio. Na hora, senti que vinha merda. Subi até a porta do meu apartamento e lá estavam eles, Daniel, Emily e os 3 filhos sentados no corredor, me esperando. Ah, aí está você. Daniel disse como se aquilo fosse totalmente normal. Tentamos ligar, mas você não atendeu. Eu definitivamente vi as ligações. E definitivamente ignorei. A gente precisa de um favor enorme, Emily entrou na conversa. Minha mãe caiu e quebrou o quadril, então precisamos ir para Albany ajudar ela. Vamos passar o fim de semana lá e voltamos no domingo à noite. Você não se importa de ficar com as crianças, né? Eu só fiquei olhando para eles. As crianças já estavam tirando lanches das mochilas. Vocês estão de brincadeira, né? Eu disse. Como assim? Daniel pareceu genuinamente confuso. É só pelo fim de semana. Já até arrumamos as coisas deles. Ele apontou para 3 bolsas enormes no chão. Você dirigiu até o meu apartamento, sem avisar, sem perguntar se eu estava disponível, e simplesmente assumiu que eu ia cuidar dos seus filhos o fim de semana inteiro? Ué, sim, Emily respondeu, como se eu fosse burra. Você não tem planos. Você nunca tem planos. E é família. A gente ajuda um ao outro. Foi aí que alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou. A gente ajuda um ao outro? Repeti, minha voz subindo. A gente ajuda um ao outro? Onde estava essa energia 2 meses atrás quando eu precisava de um lugar para dormir por uma semana? Daniel teve a coragem de parecer irritado. Aquilo foi diferente.
Tínhamos a irmã da Emily ficando lá de férias. De férias, eu cortei na hora. Mas pelo visto uma turista tem prioridade sobre a própria irmã que estava dormindo no carro. Você estava dormindo no seu carro? Emily perguntou, chocada, como se aquilo fosse novidade. Sim, Emily. Eu estava dormindo no meu carro porque nenhum de vocês podia ceder um sofá por uma semana. Mas agora vocês querem que eu cuide de 3 crianças por um fim de semana inteiro, no apartamento onde eu moro há 3 semanas. Uma das crianças do Daniel começou a chorar. As outras 2 ficaram assustadas. Eu me senti um pouco mal, mas não mal o suficiente para parar. Olha, mana, eu sinto muito pelo que aconteceu, Daniel disse, tentando mudar o tom. Mas isso é uma emergência. A mãe da Emily precisa da gente. Esse não é o meu problema, eu respondi. Vocês têm outras opções. Têm amigos. Podem contratar uma babá. Podem levar as crianças com vocês. O que vocês não podem fazer é largar elas aqui sem pedir e depois agir como se eu fosse a babaca por dizer não. Então você vai virar as costas para a família? Daniel disse, já puto. Depois de tudo que a gente fez por você? Eu ri. Literalmente ri. Não deu para segurar. Tudo que vocês fizeram por mim? Cita uma coisa. Uma única coisa que qualquer um de vocês fez por mim nos últimos 5 anos que não tenha sido me usar como babá gratuita. Silêncio. Exatamente. Agora pega seus filhos e vai embora. Eu tenho planos. Eu não tinha plano nenhum. Ia pedir pizza e jogar videogame o fim de semana inteiro. Mas isso é problema meu. Você tá sendo um baita de um babaca agora, Daniel reclamou. É mesmo? Pois é. Você tem sido um babaca há 5 anos. Só tô equilibrando o placar. No dia seguinte, acordei com 47 mensagens e 13 chamadas perdidas. O grupo da família estava em modo guerra total. A primeira foi da minha mãe. Mãe, seu irmão me contou o que aconteceu ontem. Estou muito decepcionada com você. Família ajuda família e você virou as costas para eles no momento em que mais precisavam. Gena, sério que você não pôde ficar com as crianças só por um fim de semana? Eles são seus sobrinhos. É isso que família faz. Derek, nada legal, mana. O Daniel e a Emily tinham uma emergência real e você simplesmente fechou a porta na cara deles. Eu deixei todo mundo falar por quase 1 hora. Só fiquei tomando meu café enquanto as mensagens chegavam. Depois respondi. Eu? Deixa eu ver se entendi. Quando eu precisei de um lugar para ficar por 1 semana, todos vocês tinham desculpas. Muito apertado, muito estressante, não tem espaço, precisamos de privacidade. Mas agora eu sou obrigada a largar tudo e cuidar de 3 crianças por um fim de semana inteiro, sem aviso, sem pedido, sem nada? Me expliquem isso. Daniel, aquilo foi diferente. A gente tinha motivos válidos. E eu tenho motivos válidos agora. Eu não quero. Eu não fui consultada. Eu não estou disponível. Todos válidos. Mãe, isso não é sobre pontuar quem fez mais. É sobre estar lá quando a família precisa. Você tem toda a razão, mãe. Não é sobre pontuar. Por isso tenho certeza de que você anotou todos aqueles feriados em que eu passei o tempo todo cuidando das crianças enquanto vocês socializavam. Ou todas as vezes que eu troquei fralda, mediei briga, perdi jantar em família porque estava cuidando de filhos que não são meus. Você anotou tudo isso, né? Para garantir que não fosse só de um lado. Ninguém respondeu. É o seguinte, por 5 anos eu fui a babá gratuita dessa família. Todo feriado, todo aniversário, todo final de semana aleatório, alguém me colocava nessa função. Eu nunca reclamei. Eu aparecia. Eu ajudava. E na única vez que eu precisei de algo de volta, todos vocês arrumaram desculpas. Vocês me mostraram exatamente quanto eu importo para essa família. Então parabéns, eu aprendi a lição. Gena, a gente sente muito pelo que aconteceu com seu apartamento, mas você não pode jogar isso na nossa cara para sempre.
Não estou guardando isso contra vocês para sempre. Só estou devolvendo a energia. Vocês deixaram claro que me ajudar não era prioridade. Então ajudar vocês também não é prioridade para mim. Isso se chama limites. Procurem saber. Pai, você precisa crescer e parar de ser mesquinha. Eu? Pai, com todo respeito, você me disse que eu precisava lidar com as responsabilidades adultas sozinha enquanto eu estava dormindo no meu carro. Então estou fazendo exatamente isso. Estou cuidando das minhas responsabilidades e elas não incluem ser babá gratuita de todo mundo. Mutei o grupo depois disso. Não queria ver mais nada do que viessem falar. Na semana seguinte, recebi mensagens individuais, cada um tentando uma abordagem diferente. Daniel tentou se desculpar. Olha, eu sei que deveríamos ter ajudado quando você precisou. Isso foi errado. Mas isso não resolve nada. Só piora tudo. Respondi. Você está certo. Não resolve nada. Mas eu não estou tentando resolver. Estou tentando proteger a minha paz. Jenna tentou emocional. As crianças ficam perguntando por você. Elas sentem falta da tia. Você está punindo elas por algo que não é culpa delas. Respondi. Não estou punindo ninguém. Só não estou disponível. Você pode explicar para elas que a tia Thelma tem a própria vida e não pode largar tudo para ser babá? Aliás, pode ser uma boa lição. Derek tentou lógica. Se você continuar assim, vai destruir a dinâmica da família. Respondi. Derek, a dinâmica da família foi destruída no momento em que vocês decidiram que meu tempo, minhas necessidades e meus problemas não importavam porque eu não tenho filhos. Eu só estou reconhecendo a realidade. Minha mãe tentou culpa. Você está partindo meu coração. Eu te criei para ser melhor que isso. Essa doeu um pouco, não vou mentir. Mas respondi. Você me criou para ser prestativa e responsável. E eu fui, por 5 anos. Estive lá sempre que precisaram. Mas você também me criou para ter autorrespeito e eu estou escolhendo me respeitar o suficiente para não deixar que me usem mais. Meu pai mandou uma única mensagem. Você está sendo infantil. Nem respondi. A cereja do bolo veio 2 semanas depois. O Derek tinha um evento na escola da filha, um baile pai e filha, e me mandou mensagem pedindo para eu ir tirar fotos porque ele não era bom com câmera. Respondi. Contrate um fotógrafo. Pesquise o fotógrafo de retrato mais sua cidade. Tem várias opções. Ele respondeu. Sério, estou pedindo um favor. E eu mandei. E eu estou dizendo não. Do mesmo jeito que você disse não quando eu pedi um favor. Dói, né? O grupo da família reviveu no mesmo dia. Mais mensagens dizendo que eu estava sendo irracional, que eu estava tornando tudo sobre mim, que eu precisava deixar o passado para trás e seguir em frente. Minha mãe mandou um textão falando que famílias têm desentendimentos, mas trabalham isso juntas, e que guardar mágoa só machuca a gente. Então mandei minha última mensagem. Quero deixar uma coisa muito clara, isso não é rancor. Não é vingança. Não é drama. Não é eu segurando raiva. Isso é eu estabelecendo limites que deveriam ter existido desde sempre. Por 5 anos, fui tratada como plano B de babá. Meu tempo não era valorizado. Minha vida não era respeitada. E quando eu precisava de ajuda, me diziam para crescer e resolver sozinha. Então é exatamente isso que estou fazendo, cuidando da minha própria vida. Isso significa que não estou mais disponível para babás de última hora. Não estou mais disponível para ter meus feriados arruinados cuidando de crianças. Não estou mais disponível para ser o plano padrão quando vocês precisam de uma folga. Se vocês querem que eu cuide dos seus filhos, precisam me pedir com antecedência. Respeitem se eu disser não. E se eu disser sim, tem preço, $25 por hora por criança, com mínimo de 4 horas. Esses são meus limites. Podem aceitar ou não, mas cansei de ser explorada. Se isso me faz parecer a vilã da história, tudo bem. Eu consigo viver com isso. Ficou um silêncio no grupo por uns 10 minutos, até que Daniel escreveu.
Sério que você vai cobrar da sua própria família para babysitter? Sério que você espera que eu forneça trabalho gratuito indefinidamente? Babás são pagas. Respondi. Quer cuidado de criança, paga pelo cuidado de criança. O desconto para a família é que eu estou disponível. O preço normal para todo mundo é $35 por hora. Gena, isso é absurdo. Família não cobra família. Família também não abandona família quando eles precisam de um lugar para dormir. Mas aqui estamos. Mãe, não acredito que você está colocando preço no tempo com seus sobrinhos. Não estou. Se vocês quiserem me convidar para um jantar em família, onde todo mundo fica junto, eu vou. Se quiserem que eu leve as crianças ao parque, ao zoológico ou ao cinema como tia, beleza. Vamos planejar algo. Mas se vocês querem me largar com as crianças e desaparecer por horas enquanto eu faço serviço de babá, isso é um trabalho. E trabalho tem que ser pago. Não tem segredo. A discussão continuou por mais um tempo, mas eu parei de interagir. Eu já tinha dito o que precisava dizer. Ou eles respeitam meus limites, ou não. De qualquer forma, eu cansei de ser capacho. 3 meses se passaram desde então. A dinâmica da família ficou estranha. Ainda sou convidada para as coisas, mas há uma tensão no ar. Chego, sou cordial, cumprimento as crianças, mas no segundo em que alguém tenta me entregar uma criança e sair, eu devolvo. Pode ficar de olho na Lily enquanto eu ajudo na cozinha? Não. Estou assistindo o jogo. Pode levar o Mason lá fora um pouco? Ele é seu filho, não meu. O constrangimento é real. Mas sabe de uma coisa? Estou dormindo bem à noite. Meus finais de semana são meus. Meus feriados finalmente são aproveitáveis. Não estou mais coberta de vômito, separando brigas de crianças ou perdendo jantar porque fiquei presa com filhos que não são meus. Semana passada foi meu aniversário. Tive uma comemoração tranquila com alguns amigos, pessoas que realmente se importam comigo. Minha família mandou mensagens. Minha mãe tentou me fazer sentir culpada para eu ir à celebração em família, que eu sabia que acabaria comigo cuidando das crianças enquanto todo mundo festejava. Recusei educadamente. Obrigada, mas tenho planos. Ela perguntou. Que planos? Eu disse. Isso não é da sua conta. Eu estou passando meu aniversário fazendo o que quero, com pessoas que me respeitam. Ela não respondeu. Ontem o Daniel me mandou mensagem dizendo que a mãe da Emily, que aparentemente já se recuperou totalmente da fratura no quadril, ia visitá-los, e eles precisavam de alguém para cuidar das crianças por uma noite para poderem levá-la para jantar. Eu sei que as coisas têm estado estranhas, mas realmente precisamos de ajuda com isso. É importante para Emily. Enviei de volta meu preço, $25 por hora por criança, mínimo de 4 horas, pagamento adiantado via Venmo. Ele respondeu. Você está falando sério mesmo? Totalmente sério. São $300 por 4 horas. Isso é loucura. São $300 para eu cuidar de 3 crianças que eu não criei enquanto você aproveita um jantar tranquilo. É a mesma taxa que qualquer serviço de babá cobraria por 3 crianças. Na verdade, é até mais barato, já que a maioria cobraria de $30 a $35 por hora para múltiplas crianças. Então, na real, você está tendo desconto de família. Isso é absurdo. O que é absurdo é esperar trabalho gratuito da família enquanto se recusa a ajudar a mesma família quando eles estão literalmente sem teto. Mas claro, eu sou o problema. Depois disso, ele não respondeu mais. Aqui está algo que o Reddit precisa entender: eu não odeio minha família. Nem mesmo meus sobrinhos e sobrinhas. Eles não fizeram nada de errado. Mas cansei de ser a pessoa em quem todos despejam suas responsabilidades enquanto, ao mesmo tempo, me dizem que meus próprios problemas não importam. Atualização. Algumas pessoas perguntaram se houve algum desenvolvimento. Então, aqui vai um resumo rápido. Semana passada foi Thanksgiving, o primeiro desde toda essa confusão. Recebi o convite da minha mãe e, honestamente, pensei em não ir de jeito nenhum. Mas decidi aparecer porque, apesar de tudo, sinto falta da família às vezes, ou pelo menos da ideia de como a família deveria ser.
Dirigi até a casa dos meus pais, e o clima já estava estranho desde que entrei. Todo mundo sendo excessivamente educado e cuidadoso com o que dizia. Derek e Vanessa já estavam lá com o filho deles. Daniel e Emily chegaram uns 20 minutos depois com os 3 filhos. As crianças correram para mim, super animadas. Tia Thelma. Tia Thelma. Elas queriam me mostrar os brinquedos novos e me contar sobre a escola. Essa parte foi realmente boa. Eu genuinamente gosto dos meus sobrinhos e sobrinhas. São crianças boas. Os problemas são os pais. Mas aqui que ficou interessante. Por volta das 15 horas, bem antes do jantar estar pronto, Jenna me entregou o filho mais novo. Simplesmente me deu essa criança de 2 anos e começou a ir para a cozinha. Eu devolvi na hora. Não. Ela me olhou como se eu tivesse chutado o cachorro dela. Como assim? Não. Quero dizer, não vou cuidar do seu filho. Quer brincar comigo? Ótimo. Quer babá? Isso custa dinheiro. A sala inteira ficou em silêncio. A TV ainda passava jogos de futebol, mas todo mundo parou o que estava fazendo para assistir à cena. Sério que você está fazendo isso agora? Jenna disse, em plena tanque de vinho. Sério que você está tentando me empurrar seu filho agora? Respondi. Em pleno tanque de vinho? Meu pai se levantou. Certo, já chega. Hoje não vamos fazer isso. Fazer o quê? Perguntei. Estabelecer limites. Ter autorrespeito. Qual parte disso não estamos fazendo? Sua irmã precisa de ajuda com as crianças para que possamos preparar o jantar. Minha mãe entrou pela porta da cozinha, por que vocês têm que tornar tudo tão difícil? Por que o meu tempo não importa? Eu disse. Todo mundo pode aproveitar o feriado e relaxar, mas eu sou obrigada a ficar de babá de graça toda vez. Daniel, sempre prestativo, respondeu. Mana, é só um dia. Para de ser tão dramática. Não é só um dia, Daniel. São 5 anos de dias. Todo feriado, toda reunião de família, toda vez que algum de vocês precisava de algo. E no momento em que eu precisei de algo de volta, vocês todos tinham desculpas. Emily resmungou algo para Daniel sobre eu estar sendo dramática demais. Eu ouvi. Emily, eu disse, em fevereiro eu dormi no meu carro 3 noites porque seu marido e a família dele não puderam me emprestar um sofá. Mas claro, sou dramática. Isso a calou rapidamente. Derek tentou fazer o papel de pacificador. Olha, ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros. Não dá para simplesmente deixar isso para trás? Eu deixei para trás, respondi. Eu já passei do ponto de ser explorada. Se vocês também querem deixar para trás, então parem de esperar que eu seja babá gratuita. Chega. A voz do meu pai ecoou pela sala. Não vamos arruinar o tanque de vinho por causa dessa bobagem. Você vai se sentar. Vamos jantar como família, e você vai parar de agir como uma criança. Eu me levantei e peguei minha jaqueta. Não, estou bem. Vou passar o tanque de vinho com pessoas que realmente me valorizam. Aproveitem o feriado de vocês. Enquanto eu saía, minha mãe estava chorando. Meus irmãos gritavam uns por cima dos outros. Meu pai fazia seu ritual de autoridade decepcionada. As crianças estavam confusas e chateadas. E, honestamente, eu me senti mal por essa parte. As crianças não mereciam ver aquilo. Mas não vou pedir desculpas por estabelecer limites. Não vou pedir desculpas por recusar ser explorada. E definitivamente não vou pedir desculpas por me afastar de uma situação em que minha dignidade e respeito básico como pessoa são tratados como opcionais. Acabei indo para o tanque de vinho de um amigo do meu amigo Kyle. A família da namorada dele faz um grande potluck, e são pessoas genuinamente incríveis. Passei a noite com gente que realmente gosta de estar comigo pelo que eu sou, não pelo que eu posso fazer por eles. Comi bem, joguei, ri bastante. Foi o melhor tanque de vinho que tive em anos. Meu celular não parava de tocar a noite toda. Eventualmente, desliguei. No dia seguinte, acordei com uma mensagem quilométrica da minha mãe, dizendo que eu tinha arruinado o tanque de vinho,
machucado os sentimentos de todos e que a família é para perdoar e seguir em frente. Respondi. Família também é para ajudar uns aos outros em momentos de necessidade, mas aprendi com vocês que há condições e exceções. Estou apenas seguindo o exemplo. Se vocês querem seguir em frente, me tratem como pessoa, não como trabalho gratuito. Até lá, estou bem com as coisas do jeito que estão. Ainda não tive resposta. E, sinceramente, não espero ter.